pessoas. Minha mãe, a dona de outro terreiro dentro da cidade, e mais um homem que tem um terreiro também fora da cidade, e outra mulher. E fora as médios, as pessoas que são desenvolvidas. Mas eu passei pelo meio do salão e entrei para o quarto que eu sempre durmo e dobrei meu joelho. Não falei mais nada. E entrei naquela batalha espiritual. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 10, verso 4 diz assim que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e poderosas diante de Deus. O cristão, ele tem armas poderosas diante de Deus. Não é igual às armas que os homens têm, é míssil, bomba, é metralhadora, fuzil. Não, a arma do crente é a Bíblia Sagrada. A ferramenta que o crente tem é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A arma que o crente tem é a arma, aleluia, mais poderosa que existe no planeta Terra. Aleluia. O nome dela não é grande, o nome é pequeno, mas poderoso. Chama-se Jesus. Este nome tem poder. Quando você se tiver em alguma situação, pode chamar pelo nome de Jesus, porque ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O nome de Jesus tem poder. Aleluia! O cristão tem mais uma arma, tem tantas armas. A fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso, aleluia, me parece 15. O apóstolo fala de outra arma. Quando ele está falando da armadura de Deus, ele fala da arma que o cristão tem, a oração. Aleluia, a oração que move a mão de Deus em nosso favor. Se um cristão, ele quer ser abençoado, queridos, para o cristão ser abençoado, eu costumo pregar isso ali na congregação que eu tomo conta e por onde Deus permite. Se o cristão quer ser abençoado, ele não precisa ir atrás de profeta, de tal pregador, de fulano de tal, não. Se ele quer ser abençoado, leia a palavra de Deus, tenha uma vida consagrada diante de Deus, viva em oração e deixa Deus fazer o resto. Aleluia, deixa Deus trabalhar, e aí você vai ver as bênçãos de Deus acompanhar as vossas vidas. Aleluia. Meus queridos, voltando para o testemunho, dobrei meus joelhos e comecei naquela batalha. Pensava eu, pastor, que eu ia entrar numa batalha de oração, eles iam continuar batendo os tambores deles, e aí ia enfraquecer o trabalho, muito bem, e eles iam terminar, e depois, tudo bem. Queridos, os primeiros 15 minutos de oração, eu levantava as minhas mãos e não conseguia ficar com a mão erguida, e eles batendo os tambores. A minha mãe, ela é conhecida como Mãe Teresa, filha de Ogum. É o registro dela e o batismo dela. Meus queridos, o máximo da tua atenção nessa noite, que eu sei que através desse testemunho Deus vai edificar vidas nessa noite, vai renovar crentes aqui nessa noite. Você vai sair daqui transformado nessa noite. Aleluia. Se você já era uma pessoa usada das mãos de Deus, não tenha dúvida, Deus vai te usar muito mais para a glória do nome dele. Pois bem, eu com as mãos erguidas, parecia que entrava espinhos na mão, furava, e aquela batalha tremenda. Após os 30 minutos de oração, eu fui ganhando a graça de Deus pela sua misericórdia. E eles cantavam lá e invocavam o Ogum, que o Ogum tinha que descer no corpo da minha mãe para ela desenvolver o trabalho naquela noite. Ia ser um trabalho muito forte naquela noite. E ali eles começaram a cantar, eles chamam de chula, tem pessoas que chamam isso de chula, de música. Começaram a cantar as músicas e o Ogum não descia para a glória do Senhor. E nós fomos ali em batalha de oração, eles lá e eu orando cá dentro do quarto. Quando, meus queridos, até 10 da noite,
não desceu um espírito maligno naquele lugar. Sabe por quê? O nosso Redentor, ele vive, e ele, quando quer se levantar na terra, nada pode impedir o seu trabalhar. Quando ele quer operar, ninguém impede o trabalhar do Senhor. 10 horas da noite, nada aconteceu naquele lugar. E eu já estava ali cheio da graça. Eu peguei um cinto, olha a fé, eu peguei um cinto que estava em cima da cama, peguei, dei um nó e falei assim, isso depois dos 30 minutos que a graça de Deus começou a vir, e eu comecei a ver a ação de Deus naquele terreiro, e o céu travou e nada acontecia. Eu peguei um cinto e dei um nó e falei, olha, como que tu estás amarrado por Jeová, e tu não vai conseguir fazer nada nesse lugar. Fui lá e dei mais um nó e falei, olha, como tu estás amarrado, e tu não vai conseguir descer neste lugar, porque maior é o que está comigo neste lugar. A luz entrou neste lugar, e eu não aceito que as trevas tenham mais força neste lugar. E fomos orando. 10 horas da noite, por volta de 10 horas da noite, dentro do salão fez assim, e deu um grito lá. Queridos, não foi eu, Deus me tomou. Eu estava orando, porque eu não ia levantar, eles iam continuar lá, eu não ia, o que eu ia fazer lá no meio desse? Mas eu levantei da oração. Quando deu um grito no salão, eu já estava com os braços cruzados diante de uma mulher que tinha descido um ogum, que não desceu na minha mãe, desceu no corpo da outra mulher que estava ali, da outra mãe do terreiro. Meus queridos, eu fiquei de braço cruzado, o povo olhou para mim, assim como você está olhando aqui nessa noite, botecou o olho. E eu fiquei orando em espírito e coloquei as mãos assim e falei, Jesus, manda esse espírito maligno embora. Em espírito. O espírito não falou nada no salão, ele falou assim, está na hora de ir embora. E a mulher veio em si. Aí eu senti que era uma ação de Deus. Eu pulei dentro daquele terreiro para a glória de Deus, queridos, e comecei a pregar naquele lugar. Se eu estou falando forte nesse microfone, imagine aí a graça que veio naquele momento. E eu comecei a pregar de 10 da noite